Tudo bem? Então, vou dar início, tá? Ô, doido é esse? Tem, acho que o microfone que está aberto aí, viu, pessoal? Então, tem que prestar atenção. Acho que tem um microfonezinho aberto que de vez em quando aparece uma fala aqui dentro da sala. Podemos começar, então? Muito bem, vamos dar início. É a nossa dissertação de hoje. O tema de hoje é muito importante, tá? É um tema sensível, porque vai tratar de um assunto que é a questão do sincretismo, né, da religião e qual é a nossa posição, a posição oficial, formal, que nós temos em relação a esses assuntos aí, né? É, lembrando que, deixa eu ver se eu consigo fugir aqui um pouco desse raio do sol. Lembrando que a, nós, né, é, esse vídeo ele vai ser visto por outras pessoas também, e eu quero deixar aqui claro que essa opinião, essa posição, não tem a pretensão de refletir a opinião formal das instituições Vaishnavas acerca do assunto ayahuasca, tá? Então, eu estou assumindo aqui publicamente que essa é a minha interpretação racional, essa é a minha posição coerente acerca desse princípio que é utilizado já há centenas, né, de anos, milhares de anos, inclusive, pelos. Pode tirar da tela, tá, David? A informação. É, de muitos séculos pelos indígenas, tá? Então, essa é a minha resposta quando eu sou abordado para dar informação acerca desse assunto, tá? Então, vamos lá. E, mais uma vez, essa não é a representação da opinião de todas as instituições Vaishnavas, porque, como Vaishnava, como representante dos Vaishnavas, eu posso responder por mim e por aqueles que estão próximos a mim ou que estão ligados a mim, de uma forma ou outra, mesmo que, né, o espaço para o debate ainda está aberto, porque nos assuntos interreligiosos, a mesa de discussão tem que estar permanentemente aberta para diálogos, para não haver, né, assim, abusos de autoridade de qualquer parte das diferentes instituições que se propõem a representar Deus, tá? Então vamos começar é, de forma ascendente. A gente vai começar a partir de onde nós estamos até chegar lá na fonte, né? A gente poderia também começar da fonte e descendo. Então a gente vai de forma ascendente. Então, partindo do processo ascendente, a primeira instituição que a gente se depara que representa a ayahuasca, né, para a maioria de nós, é o Santo Daime. Ok? A ayahuasca ficou conhecida no Brasil através do Santo Daime. Agora ela pegou várias vertentes, tem a união do vegetal, tem os diferentes grupos de mantras, tem que fazem o uso da terapêutico com ayahuasca, tem também os mantras, né? Como eu falei, grupo de mantras, também tem um grupo de pessoas que se intitulam Haridaime, Haridaime. São Hare Krishnas que fazem a utilização da ayahuasca como processo terapêutico e fazem uma simbiose entre as religiões, do Hare Krishna com o Santo Daime. Então, eles chamam isso de Haridaime, né? Eles chamam esse grupo de Haridaimes. Tudo bem, eles estão lá fazendo a diversão deles e seguindo o caminho deles, eles são os Haridaimes. Também tem os Umbandaimes. São o pessoal que tem a prática da religião Umbanda, mas também fazem utilização terapêutica do Daime. Então, eles chamam Umbandaime, né? E por aí vai, tá? Mas todas elas se utilizam do chá terapêutico, que é o chá do ayahuasca, né? Que é a bebida conhecida como ayahuasca, que aqui no Brasil ficou conhecido como Santo Daime. Essa religião, o Santo Daime,
foi fundada, então, pelo mestre Irineu. Ele era afrodescendente. Naquela época, ele era um recém-escravo liberto, basicamente, em 1902, 12, por aí. A Lei Áurea tinha sido estabelecida em 1888, se eu não me engano, né? Pode confirmar essa data aí. Então, quer dizer, e como ele, quando chegou lá, o Marechal Cândido Rondon, foi lá para fazer a marcação da fronteira, né? Das fronteiras dos países, Bolívia, Brasil, né? Aquelas regiões lá. Então, 1888 para 1912 são praticamente 24 anos, né? 25 anos. E o Irineu, o mestre Irineu, né, 1888, correto, foi quando foi assinada a Lei Áurea. E 1912 foi quando o mestre Irineu foi para a floresta amazônica, junto com uma equipe do Marechal Cândido Rondon, um grupo de pessoas, para fundar pequenas colônias naquele ambiente e, enfim, fazer o chamado uso capião, né, que é marcar território, fincar a bandeira. E o mestre Irineu, né, o Irineu, então, até então, foi junto para ser parte da tropa, da equipe do Marechal Cândido Rondon. E o Irineu foi, então, configurado lá como o tesoureiro da equipe. E, bom, né, acontece que a, o mestre Irineu, ele, é, 24 anos, de 1888 até 1912, são 24 anos. O que significa isso? Significa que ele era um escravo, porque quando ele entrou lá, ele já era um senhor. Então, ele nasceu escravo, possivelmente, viveu como escravo, depois ele recebeu a libertação, né, que é a carta, etc. Gente, eu preciso receber uma pessoa aqui comigo agora, que acabou de chegar aí. Pelo menos eu tenho que dar orientações, tá? Eu vou pedir paciência de vocês. É muito importante, essa pessoa está vindo aqui de longe para fazer uma entrega e acabou de chegar agora. Eu vou dar orientações para o nosso assistente aqui, um amigo Nara, para dar atenção, e eu Tudo retorno em bem, 5 Prabhu. minutos, tá bem? Tá bem, Então, se obrigada. alguém quiser, vocês podem continuar conversando sobre o mestre Irineu, porque nós estamos nesse ponto aí, tá? Está Tá bem? bem. Ok. Certo. Então, Em especial, desculpe, em especial eu já participei de comunidades, né, que fizeram a utilização da bebida sagrada e, bem, isso foi há algum tempo atrás e eu tenho muito respeito pela bebida sagrada, pelo ayahuasca, apesar de hoje, né, não utilizar mais, né, da medicina, mas conheço a fundo, né? Se alguém tiver alguma pergunta e quiser, né, de algum modo falar sobre isso. hum, então, mestre Irineu, ele era católico, então, né? Sim, ele era católico, ele também foi o precursor, de certo modo, após essa concepção, né, da Santa Maria, que eles dizem, né, que a Virgem Maria apareceu para ele. Ele teve essa ideia de fundar, né, as primeiras comunidades que foram responsáveis pela difusão, né, da bebida sagrada, e também foi a primeira pessoa que reuniu, né, com o catolicismo e com o Mestre Jesus, né, a crença dele era no Mestre Jesus e na Santa Maria, e ele trouxe a possibilidade para as pessoas se curarem. Tiveram muitas curas, né, relacionadas à utilização da ayahuasca. Muitas pessoas, né, que o procuravam justamente por conta disso, muitas doenças sanadas através da ayahuasca, e também teve uma perseguição por parte, né, do governo, que não sabia exatamente o que era na época, então correram muitos riscos e enfrentaram esses desafios para instaurar a ayahuasca como sendo uma bebida enteogênica. E os enteógenos, eles são diferentes
bebidas, como as pessoas às vezes têm a concepção errônea, né, de achar que a ayahuasca ela é uma substância alucinógena. Nós não utilizamos esse termo, nós utilizamos o termo enteogênicos ou enteógenos para nos retratarmos, né, a bebida sagrada. E, olha, se aquilo não tivesse vindo de Deus, eu não sei, porque realmente é muito especial. E, inclusive, algumas pessoas que tiverem interesse em se aprofundar pelo assunto, existe um documentário na internet que chama-se A Molécula de Deus, que é DMT, a molécula de Deus, e foi feito nos Estados Unidos, que antes, né, nunca foi proibido, certo? Mas antes de ser regularizado, passaram por diversas brigas judiciais, pessoas que achavam que aquilo ali não deveria ser utilizado, então quase, nunca foi proibido, mas quase passou por uma questão muito errada, né, das pessoas acharem que era alucinógeno. Então, foi para os Estados Unidos, eles fizeram muitas, como eu posso dizer, muitas pesquisas científicas em relação ao DMT, que é o princípio ativo da ayahuasca, que é a união de duas plantas, né? O mariri e a chacrona. A chacrona é uma folha, o mariri ele é uma raiz, e a união dessas duas plantas traz para nós o elixir sagrado, que é a ayahuasca. E nos Estados Unidos eles fizeram muitas pesquisas para realmente instaurar como sendo algo que facilita, assim, o autoconhecimento. Então, eu agradeço pela oportunidade de partilhar, e se alguém tiver alguma dúvida. Nossa, muito bom. A Ellen deu toda uma palestra aí sobre o que é a ayahuasca, como ela... A Carla quer falar alguma coisa? Carla, pode falar. Na verdade, eu vou esperar você alongar mais o assunto, mas eu ia aproveitar para perguntar para ela se eu já ouvi falar que existem algumas restrições quanto ao uso da ayahuasca, e conforme esses estudos que você já tem conhecimento de outras áreas, por que existem essas restrições e quais seriam elas? Por favor, obrigada. As restrições do ponto de vista conceitual ou do ponto de vista médico? Na verdade, assim... Ambas, né? Em relação ao conhecimento que ela tem, não da área que você vai passar para a gente, do ponto de vista seu, ou que tem a ver com os devas, etc. Mas no ponto de vista medicinal, ou do Santo Daime, não sei, o que eles acham, quais são as restrições e por que elas existem, entendeu? Obrigada. Tá bom. Tudo bem. Vamos lá. Eu acho que eu posso aproveitar que você fez a pergunta para ela, mas eu posso aproveitar e fazer um bem bolado aqui e já também responder dentro da minha fala essa pergunta. Se ela não ficar respondida, você traz ela de volta, tá? Muito obrigado, Ellen, pela introdução aí nessa questão de como é que foi que se desenvolveu aqui. O mestre Irineu, então, ele teve esse contato. Na verdade, ele teve contato com os índios. Os índios já faziam o ritual com a ayahuasca há milhares de anos. É uma instituição que existe há milhares de anos. E através desse mecanismo é que eles fazem a sua imersão espiritual. É a religião dos índios, né? Na verdade, é a religião original, ancestral, xamânica. Todas as religiões do planeta Terra, todas as religiões da Terra, têm origem nas fases iniciais, que é o que nós chamamos de o xamanismo, o início de tudo. As religiões, todas elas começaram a partir de sonhos, quando os seres humanos passaram a dormir, depois que eles descobriram como utilizar o fogo, eles conseguiram dormir mais profundamente, porque o fogo os protegia dos predadores. Então, com uma proteção, a pessoa consegue dormir mais profundamente, e dormindo mais profundamente passa a sonhar. E os sonhos são uma espécie de delírio, né? Quando a pessoa não tem conhecimento da lógica deles, eles são meio um pouco delirantes. Então, a partir daí, se começa a criar
considerações metafísicas acerca do porquê existir, porque os sonhos permitem uma imersão de um mundo paralelo, então é gostoso sonhar, é meio mágico sonhar, né? Você entra num outro mundo, isso é meio mágico. Então, as magias começam a partir daí. Os seres humanos, no contato com a experiência de descoberta de alimentos, naturalmente comeram muitas ervas, tá? Colocaram muitas ervas na boca, e essas ervas, eventualmente, são alucinógenas. Tem uma planta que tem uma região da África, chama-se amarula, por exemplo, dá uma frutinha assim, chama-se amarula. E uma vez, 2 vezes por ano, essas plantas, essas árvores, dão umas frutas, e elas são alucinógenas. E os bichos amam, eles adoram, eles ficam esperando o mês inteiro. É tipo happy hour para eles. O pessoal trabalha a semana toda, depois vai tomar uma cervejinha no happy hour, né? Sei lá, trabalha o dia todo, aí happy hour, né? A hora feliz, eles chamam de... Happy hour significa hora feliz, né? Então, aí eles vão lá e tomam uma cervejinha, ficam mais ou menos brisadinhos lá, baixa o sistema neural, relaxa um pouquinho e vai para casa, né? Teoricamente relaxado. Né? Tem gente que fica muito happy hour, aí se transforma num hard hour, que a pessoa fica chapada, bêbada, vira alcoólatra e aí vai desanda tudo. Mas a ideia é relaxar a mente. Tomar uma dose de vinho, sei lá, uma cervejinha para ir para casa relaxado depois de um dia tenso de trabalho e dormir bem e tal, para outro dia estar bem e continuar assim. Essa é a ideia. Tem gente que faz isso em casa, chega em casa, toma um licor, toma um vinho, toma uma dose de uísque, sei lá o quê, faz coisas assim, usam essa terapia com álcool. E o álcool, basicamente, são frutas ou produtos cereais fermentados. Praticamente é isso daí, tá? E aí toma-se esses produtos. A cerveja, por exemplo, é uma fermentação, é que a gente toma ela gelada, né? Os seres humanos tomam ela geladinha, mas é uma fermentação de um cereal, chama as cevadas, é a fermentação, e a pessoa vai e toma. E o vinho, né, é uma fruta, a cachaça é cana-de-açúcar. Nós usamos para fazer açúcar, para fazer bolo, para o aniversário das crianças, mas eventualmente vira pinga. Então, é isso, tá? É a transformação dos elementos que dá a conotação que elas têm. E os seres humanos, na sua dinâmica de descobrir o mundo, né, a natureza, colocavam muitas plantas na boca. Os animais também. E essa planta, esse amarula aí, ele dá esse efeito. É como se as pessoas estivessem tomando uma bebida alcoólica. Então, os animais ficam bêbados, literalmente. Eles comem a frutinha e ficam bêbados. Assim, você procura aí no YouTube essa planta, amarula. Os animais comendo a frutinha amarula. Aí vai ter um videozinho, vai mostrar. Eles vão lá, ficam lá esperando, comem as frutinhas. Os elefantes saem grogues. Os macacos, então, ficam totalmente bêbados, inclusive as onças esperam os macacos ficarem bêbados para pegar os macacos, para comer os macacos. Então, os macacos, eles pegam as frutinhas, ficam lá em cima comendo, ficam bêbados lá em cima e ficam os onças e pá, cai no chão, a onça só vem e come. Tem isso tudo. Vai ver lá para você ver. E eles não, apesar do risco de serem comidos pelas onças, não param de comer as frutinhas. Só para quando acaba todas as frutas do pé. Você vê, né? Como é que é a coisa. Tem gente que é assim, começa desde lá, de quando era macaco, e continua até hoje como ser humano. Mas a questão aí é que o efeito que essas plantas produzem sobre nós, elas nos relaxam, elas nos dão uma sensação de bem-estar, né? Eu acho que não sei se poderia... bom, pode ser que comprometa a gravação na hora de mandar para o YouTube, David. Não sei se poderia comprometer. Mas, porque aí interromperia a gravação, né? Eu acho que a gente tem que... Coloca lá no grupo dos buscadores, libera para eles lá, porque aí o pessoal pode olhar individualmente, né? Ou no finalzinho, a gente assiste juntos aqui, para garantir que não vai interromper a nossa... direitos autorais, essas coisas aí, né? Então, essas plantas, elas produzem sobre nós um efeito relaxante. E algumas delas, não apenas efeitos relaxantes, mas também efeitos alucinógenos, o que nós chamamos de efeitos alucinógenos. O que é? Que produz uma alteração do estado de consciência que faz com que nós possamos ter certas
interpretações de realidade a partir daquele fenômeno produzido por essas substâncias, né? Algumas delas são viciantes, outras não. A ayahuasca, por exemplo, não é uma substância viciante. É uma substância que tem pessoas que, inclusive, que não conseguem continuar tomando porque ela é uma substância muito amarga, muito, assim, exigente do ponto de vista do sabor, da experiência que ela produz. Então, assim, ela definitivamente não é uma substância viciante. E quem toma, toma por dharma, por religião mesmo. Quem tem que tomar com frequência, né? Toma por religião mesmo. Agora, as pessoas que têm que tomar, que tomam por terapia, por tratamento, costumam parar de tomar assim que podem, devido ao sabor, devido assim, ao desconforto que o sabor da bebida que ela causa, né, nas pessoas. E aí tem efeitos colaterais, como vômitos, sabe? E então não é muito, assim, confortável, não, a utilização dessa substância específica, que é o chá de ayahuasca. No Tibete, aí você já pode pegar também, David, outro vídeo, vai descarregando os links lá no grupo dos educadores, que vai ficando armazenado, depois no final a gente assiste. Tem um mel alucinógeno que só nasce, que tem uma abelha que dá lá no Tibete. Procura lá, colheita do mel alucinógeno. Tem documentários falando sobre isso. E a pessoa pega uma colherzinha do mel, é o efeito de ayahuasca, é a mesma coisa. Ou como se fosse chá de diferentes cogumelos, que as pessoas também, né, comem cogumelos. Tem vários tipos de plantas que fermentadas, elaboradas, dão efeitos terapêuticos baseados nisso daí. Por exemplo, o LSD, o famoso LSD, né? O LSD, ele é tirado da noz moscada, que é um tempero na casa de todo mundo, né? Na Colômbia, por exemplo, a cocaína, a chamada cocaína, a folha de coca, é vendida nos mercados livremente. Faz parte da cultura. As pessoas mascam essas folhas, que elas vivem numa certa altitude. Isso dá um relaxamento no sistema nervoso central e é comum as pessoas fazerem. Até crianças mascam a folha da coca. Agora, eles pegam a folha da coca, processam, transformam em uma farinha, e aí as pessoas consomem a substância. E a substância é alucinógena e também viciante. Então, você tem substâncias que são viciantes e tem substâncias que não são viciantes, e elas produzem efeitos de alteração do estado de consciência. Então, algumas substâncias que não são... O professor Freud, por exemplo, no início da carreira dele, ele receitava cocaína para as pessoas. Inclusive, ele próprio era consumidor de cocaína. Ele literalmente, ele cheirava cocaína, o Freud, o mestre da psicologia. E ele receitava para os seus pacientes mais histéricos a utilização de cocaína. Só que ele começou a perceber que ele estava precisando da substância cada vez mais, de forma mais frequente e mais intensa. Então ele se assustou com o resultado que ela estava produzindo, que era semelhante ao ópio. Na época, na Idade Média, o ópio era servido nos bares, assim, a todos era aberto, não existia uma restrição em relação ao ópio. Inclusive, os ingleses, a revolta do chá, que é na China, os ingleses entraram na China e eles pagavam os chineses os trabalhos com o chá do ópio. E os chineses ficavam viciados em ópio e se tornavam escravos dos ingleses. O imperador viu que os ingleses estavam viciando os seus habitantes e resolveu dizer não. E foi a primeira guerra entre os ingleses e os chineses, foi por consequência de que o imperador chinês queria proibir o ópio, porque estava todo mundo ficando viciado em ópio, e para conseguir o ópio, que era produzido pelos ingleses, os ingleses traziam de outras regiões, os chineses estavam predispostos a fazer qualquer coisa, inclusive trabalho escravo. Então, para os ingleses, era um pagamento barato, porque ele pagava com drogas, enfim, era aquela confusão toda lá. Então, esse processo das plantas alucinógenas é uma coisa antiga. Os primitivos, os primeiros homens das cavernas, em alguns casos, foram encontrados remanentes de uma planta chamada belladonna na receita deles. A belladonna tem o mesmo efeito que o cogumelo, a ayahuasca, o ópio.
né? A papoula, por exemplo, que é de onde se extrai o ópio, que é produzido a heroína, é produzida como uma flor nos desertos do Afeganistão, do Paquistão. Eles produzem muita papoula, que é uma flor. E aí, a partir dessa flor, eles fazem os princípios ativos, eles metabolizam lá, eles sintetizam e tiram a substância que é produzida a heroína, que é uma droga que as pessoas usam eventualmente, não é? Então, é de plantas que essas substâncias surgem. Essas plantas nascem no mundo natural, ok? E por que essas plantas nascem no mundo natural? Quando elas são consumidas no seu estado natural, elas não são tão agressivas quando elas são consumidas no seu estado sintético. Por exemplo, a cocaína, no seu estado natural, que é a folha, ela tem um valor, ela tem uma condição. Ela não é prejudicial, destrutiva, como ela sintetizada, transformada em sintético, que é a pasta da cocaína, que depois se transforma na farinha, que as pessoas cheiram isso daí ou injetam na corrente sanguínea. Então, fica agressivo. Você pega um princípio ativo e torna ele agressivo. E aí ele fica viciante. Mas, enquanto plantas naturais, elas não têm esse efeito tão agressivo, tá? E elas são colocadas aí na natureza porque vamos partir do princípio de que isso seja plano de Deus, porque nasceu na natureza. Quem que inventou essas plantas? Quem que criou essas plantas? Né? Nasceu na natureza. Agora, por que essas plantas existem na natureza? É dito que os sábios do sistema de Ayurveda, de tratamentos médicos, tem um aforismo que vai dizer o seguinte, é um provérbio, né, que vai dizer o seguinte: uma planta nasce em um local onde há seres humanos necessários, ou seja, ela só nasce no local onde tem seres humanos que necessitam dessa planta. É uma planta medicinal, né? Uma planta medicinal nasce no local onde tem alguém precisando. É um provérbio que tem. Então, se essas plantas nascem na terra, se elas crescem na terra, e isso está sob a supervisão de Deus, é porque possivelmente os pacientes desse local precisam dela. Tá? Então, se você imagina que você é Deus, por exemplo, né? E você tem seus filhinhos, os índiozinhos são seus filhinhos, tá? Os homens das cavernas também são seus filhinhos, sabe? E enfim, os animais também são seus filhinhos. E aí você vai deixar essas pessoas sem cultura, sem educação, sem relação, sem conhecimento, nada? Vai deixar eles assim, aleatórios, abandonados, sozinhos, sem nada? É isso que você vai fazer? Né? Imagina que você tem um filho especial, que ele tem problemas, não é, de deficiência cognitiva, o cérebro nasceu com uma falhazinha. Você deixa de dar educação para o seu filho só porque ele tem uma condição especial? Ou você produz, ou o governo tem um sistema para dar atenção a essa criança especial também? Ou somente pessoas que têm cognição 100% ok, somente essas pessoas podem ter acesso a conhecimento e educação? Ou todas as crianças podem ter algum tipo de educação, mesmo aquelas que têm condição severas de danos cerebrais e de experiência cognitiva, né? Qualquer país justo que respeita todos os seus cidadãos, inclusive as crianças, vai ter um sistema para isso também, ok? Então, se a gente tomar como ponto de partida que Deus, original, é um ser inteligente, racional e consciente e amoroso com seus filhos, esses daí que são mais primitivos ou menos cognitivos não vão ficar sem conhecimento, não vão ficar sem atenção, não vão ficar sem educação, não vão ficar sem um modelo pelo qual eles podem acessar a transcendência. E a eles é oferecido as plantas. Eles descobrem as plantas. E através das plantas que eles conseguem fazer conexões com a transcendência. Então, as plantas, para essas... Se você volta no passado, como é que você vai explicar para um índio, um habitante da floresta, ou sei lá, de qualquer lugar, que ele precisa evoluir espiritualmente com uma escritura? Você vai apresentar um livro para ele? Como é que vai ser isso daí? Não seria muito mais fácil através das plantas, porque eles já têm contato com o mundo natural? Não precisa sentar, não precisa ritualizar, não precisa metabolizar, não precisa raciocinar complexidades que eles não dão conta. Uma planta sendo ingerida leva eles a um estado alterado de consciência que coloca eles em contato com essa transcendência, o mundo dos espíritos. Né?
Então, é religião na sua condição original, que seria o equivalente da sua condição primitiva. Então, é uma religião, é um sistema de religião autêntico. Ele é um sistema de religião verdadeiro, sintetizado, manipulado pelos seres humanos modernos para produzir efeitos dramáticos, e é droga, muda o contexto. Mas aí já é uma interferência humana na relação. Na sua condição natural, enquanto plantas, é remédio para os seres humanos. E eles fazem uso desses remédios desde tempos primitivos. E é assim como eles conseguem entrar em contato com a transcendência por falta de uma formalidade conceitual do que nós chamamos de evolução moral ou compreensão do espírito. Tá? Então, assim, do ponto de vista técnico, analítico, é um ato religioso, é uma conexão sagrada, é uma relação divina através das plantas. Então, quando os seres humanos conseguiram utilizar o fogo, eles acabaram descobrindo que cozinhando certas plantas e bebendo, porque eles faziam esses cozimentos como remédios para tratar doenças, para tratar problemas de saúde. Só que, gradualmente, eles foram descobrindo que certas plantas cozidas davam esses efeitos místicos, chamados espirituais, quando eles transcendiam, transmutavam para realidades incomuns, e isso era interessante, porque era o que tinha de divertido para ser feito. Você mora numa floresta, você não tem muitas atrações. Caçar, cozinhar, dormir, pescar, você não tem tantas atrações assim, tantas diversidades assim. E, de repente, surge lá um chazinho que dá uma transcendência, dá uma mudança no paradigma, dá uma mudança no astral. Quer dizer, a galera vai aderir, vai cair, porque, sabe, é tipo, você tem uma saída da floresta, você está preso numa floresta, e de repente você toma uma bebida que te coloca fora da floresta, acima da floresta, num mundo diferente. É interessante, é como uma televisão, é como ir ao shopping center, é como, sabe, fazer uma viagem dos sonhos. Então, é atrativo, é não apenas funcional, mas também é gostoso para essas pessoas. E não importa que o sabor é horrível, para eles está tudo certo, a coisa anda assim. Né? Eles não têm essa noção de que o sabor é muito ruim. Para eles, já estão acostumados com, né, o ardor da floresta, a luta da floresta, a sobrevivência do dia a dia. Então, eles têm um momento na semana em que eles se reúnem para fumar o cachimbo da paz ou para tomar o ayahuasca, onde eles vão, assim, viajar para outros mundos, sabe? É misericórdia para essas pessoas que vivem nessas condições. É um ato de misericórdia de Deus para com essas pessoas. É o amor de Deus, é o carinho, é a compaixão, é o cuidado de Deus para com esses filhinhos. Porque senão, como é que seria a vida deles? Só caçar, comer e morrer? É assim que seria a vida de um índio na floresta? Então, onde estaria Deus? Que compaixão teria Deus dessas criaturas? Em que eles só nascem, crescem, caçam, comem, produzem subprodutos e morrem. Então é isso? Seria tudo isso? Só isso? Né? Eles são seres humanos. Eles são apenas seres humanos mais primitivos, mas são da categoria humana. Então, tem que ter algum tratamento digno de seres humanos. E as plantas que produzem efeitos relaxantes, efeitos delirantes, efeitos psicodélicos, é a forma da compaixão de Deus para com esses animais racionais, porque tem os animais também. Os animais também entram nessa composição. A árvorezinha do amarula é uma delas, mas existem muitas outras, que a gente não conhece. É que a amarula é a mais evidente, porque dá para ver claramente que os animais ficam todos chapadinhos. Mas na natureza, esses animais, eles têm essas plantinhas que eles comem, que dão uma aliviada na tensão de uma vida brutal, animal também, entendeu? Se você procurar lá, essas abelhas que produzem esse mel, que produz um efeito alucinógeno, sabe? E no mundo, no reino da natureza, existem muitos atenuantes que são relaxantes, porque viver no mundo de simulação com um corpo de carbono que morre é tenso. Então você precisa de um relaxante. É por isso que as pessoas ficam tão viciadas em álcool, porque ele começa como um relaxante, desinibidor. Ele dá uma relaxadinha. É que o pessoal acelera, né? Mete pilha.
aí vai para frente em despiroca total. Mas assim, as pessoas que bebem socialmente com uma certa moderação, que chegam em casa, tomam um vinhozinho, relaxam antes de dormir e tal, isso não tem efeito prejudicial na vida moral, na vida ética, na vida comportamental dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, tem essa função. Agora, também tem os sintéticos. Hoje em dia, por exemplo, tem alguns remédios, eu conheço alguns amigos meus que tomam. Tem uns remédios que são umas gotinhas, né? Assim, eles vão lá e tomam umas gotinhas e ficam chapadinhos, brisados, aí dá um soninho gostoso e tal, e vão dormir. É a mesma coisa, é o mesmo princípio do álcool, ayahuasca, só que no caso é feito de uma forma controlada por uma prescrição médica, então parece que não tem ofensa religiosa, não tem conflito religioso para a pessoa, porque tem uma prescrição médica, uma autorização, e a pessoa vai e toma, e aquilo é um catalisador, um relaxante, mantém a pessoa calminha, e ela consegue viver a vida dela normalmente, mas tem que tomar as gotinhas. Tem gente que se vicia nessas gotinhas, aí vai lá e já pá! E fica. Eu tive um rapaz que veio morar comigo que ficava dopado o dia inteiro, tomando essas gotas o dia inteiro. Eu falei, não, pelo amor de Deus, cara, isso daí não. Né? Assim, ele veio do Rio de Janeiro para ficar comigo, foi insuportável, ficava na cama o dia inteiro, tomando essas gotas aí, se transforma em droga também, num certo sentido. Então, o que faz o princípio ativo, a diferença entre droga e remédio é a dose que se usa. Quando é por uma dose controlada, é um remédio. Exagerou, virou droga. Então, esses processos todos, eles têm uma função na natureza que é de relaxar o sistema nervoso central para que o ser humano seja capaz de lidar com a própria mente, com a própria vida, com a pressão da vida. E no mundo natural, as plantas chamadas alucinógenas, nós chamamos de alucinógenas, né? Que provocam alucinações, do nosso ponto de vista. Mas do ponto de vista de alguém que está... Imagina que você é um índio na floresta, e você toma um chá de ayahuasca, e de repente você se imagina como sendo uma onça, uma águia, e sai voando, né? Você não consegue voar, mas nesse êxtase, essa vertigem, você viaja como uma águia sobrevoando e até vê a extensão do território onde você está vivendo. Depois você fala para as pessoas, tem uma cachoeira em tal lugar, assim, assim, assado, aí vai todo mundo lá e verifica que era cachoeira mesmo, descobre novas formas de alimento. Então, esse processo, ele não é apenas um relaxante para quem vive uma vida tensa na floresta, mas também ele é funcional, porque, de alguma forma, a mente entra em contato com o Akash e eles conseguem certas informações que fazem sentido e são praticáveis durante a vida, para quem está nessa situação aí. Tá? Então, agora olha só. O mestre Irineu, como a gente falou lá atrás, ele viveu, sabe, um momento tenso da história. Ele era negro, ele era alto, forte, então ele devia ser muito requisitado, porque negros altos, fortes, robustos eram muito requisitados, né? Ele devia ser não apenas forte, alto, robusto, mas também muito inteligente, porque ele foi escolhido pelo Marechal Cândido Rondon para ser o tesoureiro da tropa dele. Então, ele não era uma pessoa comum. Naquela época, havia muitos negros educados. Eles eram educados, eles aprendiam matemática e aprendiam a ler para fazer serviços para o governo, enfim. Então, tinha muitos negros. O Machado de Assis, naquela época, tem uma história de um negro brasileiro que foi comprado nos Estados Unidos, que ele sabia escrever, ler, ele escreveu um livro, inclusive. Então, haviam muitos negros que eram educados. E o Irineu era um desses. Ele era forte, alto, robusto e educado. Então, ele foi, né, escolhido para fazer parte da tropa. E chegando lá, no meio da floresta, ele era católico, porque os negros fizeram o sincretismo, né, das religiões afro com o catolicismo. Então, ele era católico. E quando ele tomou a bebida ayahuasca, ele não viu a Jurema da floresta, ele não viu
Quem mais que ele poderia ter visto aí? Né, as deusas da mitologia dos índios. Ele viu, e ele não viu também a Iemanjá, ele não viu as deusas da mitologia africana. Ele viu a Nossa Senhora, que estava ligado ao contexto cultural e religioso dele. Foi ela que ele viu. Mas se ele fosse um índio integral, natural, talvez ele visse a Jurema, ou alguém, a Iracema, ou alguém assim. Ou se ele fosse um africano, ele visse, sabe, uma deusa plenamente africana. Então, a ayahuasca em si, ele não tem uma relação específica com uma religião específica. Tanto é que, como nós falamos, tem o Haridaime, o Umbandaime, aí cada vertente vai fazer a sua utilização de acordo com a sua vertente e vão ter as suas catarses, né, as suas eclosões espirituais com base na cultura em que eles estão cultivando. Tá? Então, a gente vê que a bebida em si, ela é neutra, ela provoca, né, alucinógeno é um termo policial para referir a substâncias periculosas e tal, então, porque a alucinação, né, seria no caso do ponto de vista que é o que é utilizado aí, né, mas não, esse termo não reflete a realidade que o produto, a substância, a bebida em si promove na pessoa. Não se trata de alucinações. Inclusive, como a Ellen descreveu, os estudos que foram feitos sobre essa bebida pelo governo brasileiro, apesar de o governo brasileiro impedir que algumas outras substâncias fossem cultivadas livremente, a ayahuasca é autorizada pelo governo, com base em estudos. Então, não se trata de um alucinógeno do ponto de vista legal, do ponto de vista técnico, do ponto de vista policial. Utilizar o termo alucinógeno para se referir à ayahuasca pode ser até um crime, porque é autorizado pelo governo. Então, não é considerado um alucinógeno. Tá? Agora, de fato, com termos pejorativos, né? Organizada como religião, você tem aí todo um processo de fenômenos terapêuticos com base na ayahuasca que são benéficos para a sociedade. Existem trabalhos com ayahuasca entre os presos, pacientes terminais, doentes, pessoas, e a reação que a terapia produz é positiva. Agora, tem casos de pessoas que com tendências esquizofrênicas, ao tomar a bebida ayahuasca, também se comportam de maneira perigosa. Por isso que, em muitos centros de terapia com ayahuasca, a pessoa deve assinar um documento se responsabilizando, informando que não usa produtos médicos contraindicativos, para que ela possa fazer o uso da substância do chá com ayahuasca. E aí os centros não assumem a responsabilidade pelas consequências, porque tem efeitos colaterais. É um remédio. Todo remédio tem efeito colateral. Não é todo mundo que pode tomar o remédio. Mas aqueles que podem tomar o remédio, que é a ayahuasca, e não tem efeitos colaterais físicos, está tudo bem. Para algumas pessoas não é recomendável, do ponto de vista médico, que pode dar alterações psicológicas e esquizofrenia, porque a pessoa já tem. A maconha também, a cannabis também pode gerar, em algumas pessoas, com uma inclinação já predisposição à esquizofrenia, acelerar o processo da esquizofrenia. Então, como todo remédio precisa de orientação, a ayahuasca, como é um remédio natural, fitoterápico, não é sintetizado, ele é uma fermentação da combinação de uma folha e um cipó, então ele não tem regulamentação no sentido de dosagens, de prescrição de dosagem, ele é um remédio livre, de acesso a qualquer pessoa. Então, cabe à própria pessoa, ou àqueles que se utilizam da terapia enquanto remédio, a verificação das dosagens que são possíveis para os diferentes pacientes, inclusive para eles mesmos. E essa regulamentação é livre, de acordo com cada centro, com cada terapeuta, com cada etc. Tá? Então, do ponto de vista
terapêutico, que é aí como curadores, como pessoas que tratam do espírito dos enfermos, de um modo geral, na humanidade, a gente pode classificar a ayahuasca como um remédio, como um anestésico de pronto-socorro, por exemplo. Tá? A pessoa chega embrutecida, endurecida, e a terapia com o chá, ou diferentes terapias, que eu não vou entrar nos detalhes, porque eu não conheço, né? Assim, eu tenho familiaridade e conhecimento dessa terapia específica, produz sobre a pessoa um relaxamento do ego e uma limpeza interna, psicológica, física, e funciona como método de terapia que tem uma repercussão rápida, profunda e muitas vezes transformadoras para as pessoas que se utilizam da terapia, tá? Então, como terapia, como remédio, eu, como pessoa, não tenho absolutamente nada a dizer que seja contrário ou negativo em relação à terapia em que se utiliza o chá com ayahuasca. A minha posição não é contrária, tá? Como terapeuta, né, como curador das outras pessoas, eu entendo que esse remédio ele é muito útil para muitas pessoas. Então, não sou eu que vou vir em público dizer e desautorizar o remédio porque ele é útil. Ele ajuda muitas pessoas, tá? E, enfim, é um remédio que foi colocado aí por Deus para o benefício dos seres humanos, para o benefício, né? Enfim, dos nossos irmãozinhos índios da floresta. Então, eu não tenho uma posição negativa, uma visão negativa e contrária à utilização do chá de ayahuasca do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista médico, como remédio e como terapia, tá? Então, esse é um ponto. Agora, se você vai me perguntar a minha opinião do ponto de vista metafísico, o que eu acho da utilização do chá para práticas religiosas, aí muda um pouco o contexto, porque aí, como vocês viram, o ayahuasca vai produzir efeitos de imersão em qualquer... O mestre Irineu viu a Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque ele era católico. Aí a Nossa Senhora Aparecida falou para ele que ele tinha que organizar uma religião para as pessoas poderem tomar esse chá, porque ele era bom. Os seres humanos estavam precisando dele, que era um remedinho. Então, os seres humanos precisavam. O mestre Irineu, então, tomou isso como missão e fundou a religião O Santo Daime, com as rezas, com os protocolos, com os rituais. Ele fez uma comunidade. Em torno da comunidade se criou um conceito. Então, as pessoas vinham fazer orações, tomavam um chá e tinham as suas experiências místicas com Nossa Senhora, com Deus, com Jesus, com Maria, e faziam os hinos. Então, é uma religião. E essa religião continua a tradição até hoje. Agora, aqui, próximo daqui, acho que daqui, 1 quilômetro daqui de onde eu estou, tem uma comunidade de Santo Daime chamada Céu do Vale. Exatamente aqui na sala, eu sou vizinho de uma comunidade chamada Céu do Vale. É uma comunidade grande, importante aqui na região, e as pessoas vêm para fazer curas, para fazer tratamentos. Eu, particularmente, conheço muitos devotos de Krishna que fizeram tratamentos nesses ambientes, nesses locais, e foi muito importante para a vida deles no momento em que eles precisaram. Então, eu entendo que, como remédio, como auxiliar, ele é útil, bem-vindo, e nós não devemos ter gratidão. Ainda que, por exemplo, que eu não utilize, eu posso ter gratidão por esse fato existir, porque tem amigos meus, pessoas ligadas a mim, filhos, sei lá, parentes, sabe, alunos, que se utilizam e faz bem para eles. E mesmo a comunidade de devotos de Krishna, alguns tomam o chá como remédio e até, eventualmente, como prática paralela de terapia espiritual, e funciona muito bem e os auxilia a resolverem seus problemas mais densos da vida. Então, eu não sou a pessoa que vai desautorizar algo que é benéfico para aquelas pessoas que eu conheço e que faz bem para elas. Não sou eu que vou vir a campo desautorizar esse processo, tá? Então, eu não sou terapeuta de ayahuasca, então eu não posso prescrever, não posso também, não devo, até porque na minha posição, dentro da linha que eu represento, esse sincretismo não é favorável. Então, eu não faço esse sincretismo. Então, eu não misturo ayahuasca com o Vaishnavismo. Vocês já viram que eu não tenho essa vertente aí, tá? Muito embora qualquer um de vocês que queiram conhecer e fazer a terapia não tem a minha aversão, no sentido de que eu não vou dizer para você não faça porque é do mal, nada disso. Você não vai encontrar esse discurso em mim, porque eu não tenho esse interesse
e também não tenho autorização para falar dessa forma. Agora, do ponto de vista do cultivo do conhecimento, da espiritualidade, evidentemente que os conhecimentos formalizados, que dão uma noção realística, pragmática da compreensão do Supremo, obviamente que são melhores, evidente. Não, aí não tem nem como discutir isso daí, tá? Eu sou um pensador, eu sou um observador, eu sou um ser que eu preciso de resultados, porque, afinal de contas, a minha vida é pautada nisso daí. Então, se eu tenho que optar entre um chá que me produz certas visões místicas e um sistema racional onde eu possa compreender sistematicamente a pessoa suprema, então eu já fiz a minha opção. Eu sou racional. Eu preciso compreender as coisas e não apenas ter vertigens místicas que me libertem de medos ou sei lá de quê. Tá? Então, eu até posso, como pessoa, utilizar a ayahuasca como terapia pessoal. Poderia fazer isso como qualquer uma pessoa pode fazer, indo num centro, tomando, etc, etc. Mas, do ponto de vista filosófico, os sistemas de conhecimento que são formais e que dão uma definição racional acerca da criação e da mente do Criador, evidentemente que esses sistemas são muito mais adaptáveis para pessoas de um nível de exigência intelectual que requer explicações pragmáticas acerca da criação e da mente do Criador, e não apenas imersões mágicas acerca desses assuntos aí. Tá bem? Então, como se diz aquele velho antigo ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O nosso antigo ditado é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como terapia de grupo, né, para um grupo específico, a ayahuasca é extremamente bem-vindo, útil e necessário para a humanidade. Então, eu diria que é um remédio necessário para a humanidade. Inclusive, seria muito bom que a humanidade substituísse álcool, cocaína, heroína, ópio, substituísse todos esses elementos por terapia com ayahuasca. O mundo seria muito melhor, pode ter certeza disso. Tá? Agora, isso é utópico, né? A gente sabe que tem pessoas que gostam mesmo de coisas viciantes. E aí, essas pessoas vão fazer o que for preciso para se viciarem em substâncias viciantes. Então, é a condição decadente, né, de cada um dessas fases. Mas quando elas precisam se libertar, né, das condições viciantes, elas precisam de ajuda. E a ayahuasca, nesse caso, assim, tem sido um remédio para muitas pessoas que se libertam de suas condições viciantes a partir da terapia com a ayahuasca, tá? Então, essa é a minha visão pessoal acerca... Não sou a favor do sincretismo, não. Eu não sou a favor de fazer o sincretismo. Eu, assim, gosto muito das tradições, do respeito às tradições, da manutenção das tradições. Você pode até juntar duas tradições, mas misturá-las, eu acho que isso perde um pouco da pureza do objeto, né, em si. Então, por exemplo, eu não sou, assim, eu não sou muito, como é que fala? Apoiador, não. Eu não sou muito simpático à ideia, por exemplo, de pegar a ayahuasca e misturar num ritual Hare Krishna. Não acho isso legal. Eu acho que as coisas podem ser preservadas à parte, né? Ter um ritual devocional védico e, após o ritual devocional védico, você até pode fazer o uso da terapia com ayahuasca, caso o pessoal queira fazer isso, mas apresentar ao público essa simbiose, ela é possível, sim. Ela é possível, mas a qualidade diminui, no meu ponto de vista, tá? Então, eu gosto de pensar nas tradições em si, no seu estado puro e natural. E essa mistura, eu acho que perde o valor das duas, que descaracteriza as duas. Você tem uma tradição e outra tradição, e quando você mistura as duas, você descaracteriza as duas tradições. Você perde o valor das duas tradições. E o resultado daquilo é que você acaba não tendo confiabilidade em nenhuma delas. Então, fica apenas psicodélico, eventualmente vaidoso, no sentido de experiências laboratoriais com a mente, e a coisa não progride do ponto de vista da sua praticidade em termos da transformação da vida. Esse é o efeito que eu tenho visto. Pode ser que eu esteja errado, né? Como uma etapa inicial, tudo é útil, na verdade, qualquer coisa espiritual é útil, qualquer função espiritual é útil para você chegar a algum ponto superior. Mas, como definição hermética e começo, meio e fim, acho
prejudicial para as diferentes áreas em que estão sendo abordadas. Tá? Essa é a minha opinião, mas é uma opinião particular, não é uma opinião que represente, não é a ideia de todas as instituições, cada um vai ter a sua opinião, eu estou dando a minha opinião, e essa opinião, por ser uma opinião, também é uma opinião relativa. Então, estou dando a minha opinião para vocês entenderem como é que funciona a minha mente, tá? Agora, como Vaishnava, o Vaishnavismo, o Vedantismo tradicional, não tem uma orientação específica geral. As diferentes linhas têm diferentes orientações. Por exemplo, os shivaístas fazem uso da cannabis, que é o que a gente conhece como hashish. Aqui a gente conhece como hashish. Lá, para eles chamam de esqueci o nome, ganja. É ganja, eles chamam de ganja. Tá? Então, é uma espécie de cannabis bem mais forte, tá? O pessoal daqui não está acostumado com isso. É bem mais natural, é livre, o governo não faz interferência, porque os shivaístas fazem utilização da ganja livremente e é considerado um ato sagrado de religião, tá? Então, tem isso daí. Algumas linhas, por exemplo, tomam uma espécie de bebida super concentrada de mel, que é o varuni, e essa bebida super concentrada de mel também dá um efeitozinho de uma brisazinha, então dá um efeitozinho de relaxante, e é uma bebida que, por exemplo, descreve-se que Krishna é oferecido noz de Betel para Krishna, que é o pan. E o Betel é uma plantazinha que dá uma brisazinha. Então a pessoa masca e fica brisadinha. E isso os Vaishnavas utilizam. É muito comum você ver devotos de Vishnu mascando o Betel, que é uma plantinha alucinógena do ponto de vista técnico, dá uma brisadinha. E os Vaishnavas se utilizam dessa plantinha que é Betel. Os Vaishnavas daqui do Ocidente não adotaram esse hábito porque ela brisa, justamente por causa disso. Mas não é que é desautorizado. Lá na Índia, os Vaishnavas brisam com o Betel. O que eles fazem? Eles comem, depois que comem, mascam o Betelzinho, dá uma brisadinha e dormem, relaxam. É assim que eles fazem. Eventualmente, à noite também, depois dos pujas, depois de todos os rituais religiosos e mantras, mascam o Betelzinho e aí vão para a cama brisadinhos, relaxados. É um remedinho, é como se fosse um relaxante natural, tá? Tem muitas escrituras que vai dizer que Krishna, né, as gopis ou os amigos de Krishna ofereciam para Krishna Betel, e aí ele mascava o Betel, e os dentinhos de Krishna ficavam coloridos com a cor, como se fosse a cor de um vermelhinho transparente, um rosinha, e deixava os dentes de Krishna muito belos, porque eles ficavam cor-de-rosas, por conta de mascar o Betel. E Krishna ficava com os olhinhos meio girando, ou seja, brisadinho, basicamente, né? Então, quer dizer, sabe? Então, tem em toda parte esse processo, tá? E a gente não pode, ser muito radicais nesse sentido de estigmatizar e ter o preconceito, porque cada uma dessas coisas tem as suas funções práticas na vida real, em termos de como é que funciona o nosso sistema neural, tá? Então, muito embora os Vaishnavas não utilizem chás mais fortes, mais intensos, porque se você pega um Vaishnava mascando um Betel e tendo uma brisadinha, e uma pessoa sob efeito da terapia com ayahuasca, é uma diferença bem grande aí, tá? Dá uma coisa bem grande. De repente, um remédio mais forte para um paciente mais crônico, um remedinho mais leve para um paciente mais suave. Aí você vai dosar os remédios de acordo com os pacientes. E o chá com ayahuasca normalmente é indicado para pacientes um pouco mais crônicos, um pouco mais tensos, que precisam de um remédio um pouco mais pancadão mesmo, forte, aí é indicado, tá? Então, assim, como remédio, é um indicativo, tá? Os semideuses têm uma bebida lá, que deixa eles brisadinhos, chama-se Somarasa, tá? E eles se reúnem para tomar o Somarasa, que dá a eles a sensação de uma brisazinha. É o vinho os índios, ayahuasca chama-se vinho dos mortos, né? Da tradução é vinho dos mortos, que é a ayahuasca para os índios, né? A tradução é vinho dos mortos. Por quê? Você tem contato com os antepassados, você fala com os antepassados vêm, conversam com você, te dá orientação. E é muito interessante, por quê?
O mestre Irineu tomou ayahuasca e ele teve contato com quem? Com o antepassado. Quem? Qual antepassado? Maria. Maria foi uma pessoa que viveu na Terra. Ela nasceu, viveu, cresceu na Terra. E ela é um antepassado. Então, o Irineu, ele viu um antepassado. Falou, é um antepassado importante, mas é um antepassado. Aí ele viu São Jorge, São Joaquim, São Pedro, São Cosme, São Damião, e começou a ver todo mundo, os antepassados. Os índios também viam seus xamãs, seus parentes, pajés, avós, e os avós vinham na forma de anciãos e falavam, meu filho, olha só, acorda, hein? Eu estou de olho em você. Não é porque você anda por aí sozinho na floresta que eu não sei tudo que você está fazendo. Então, o antepassado vinha falar com o índio, poxa vida, mas então quer dizer que a gente não tem sossego mesmo, né? Não tem, não. É a coisa séria. Anda direito, anda na linha, porque se você quer virar uma estrela, tem que ser uma estrela na Terra. Não vai ser um buraco negro, porque você não vira estrela, não. Então, o índio tinha que ter comportamento moral se ele quisesse virar uma estrela, porque para os índios é muito interessante a forma da questão da morte, porque eles têm a morte como uma coisa grandiosa, linda, maravilhosa, porque é quando eles vão virar estrelas no céu. Eles deixam de ser seres humanos e se transformam em estrelas. E eles vão integrar os antepassados, se reunir aos antepassados, se transformando numa estrela no céu. É lindo a forma de morrer dos índios, a maneira como eles pensam a morte em si. Eles se transformam em estrelas. Inclusive, os índios, eles tinham a prática do canibalismo, né? A pessoa, né, levava uma paulada na cabeça e depois virava lanche dos índios. Era muito comum isso no passado. Quando os índios pegavam os ingleses, brasileiros, sei lá, ou portugueses, e o pessoal ia passar pelo ritual de virar o lanche dos índios, os portugueses começavam a chorar desesperados, rezar, chorar, porque tinham medo. Os índios riam deles, riam. E perguntavam, mas o que está acontecendo com você? Por que você está chorando? Não seria o momento para você estar feliz, para você estar contente, para você estar, sabe, você vai virar uma estrela no céu. Por que você está chorando? Aí, não, tô com medo de ir pro inferno. Aí não, né, meu amigo? O que você andou aprontando por aí que você tá com medo de ir pro inferno agora? Não, peraí. Foca na estrela. Para com esse negócio de inferno, sorria, porque a gente não pode comer um lanche triste. Você tem que sorrir. Senão não dá para. Você já pensou? Os índios faziam palhaçadas, coisas para divertir o paciente, o lanche, antes de matar, porque não podia comer com a pessoa triste, chorando. Tinha um ritual, a pessoa tinha que falar assim, se fosse um índio, né, os índios, entre os índios, era assim, o índio que ia morrer dizia, eu, com muita gratidão, serei comido pelos meus irmãos, serei o alimento para a vida deles, mas os meus irmãos da minha tribo me vingarão, e com gratidão eu aceito essa missão. E aí, pau! O cara morria assim, com honra, com glória. Mas os portugueses tinham medo do tal do inferno. Na hora que o cara tinha que fazer o discurso, o português não conseguia. Chorava. Ah, não, por favor, não faz isso comigo. O índio falava, calma, amiguinho, você vai para o céu, você vai para a estrela. A gente não manda ninguém para o inferno aqui, não, pode ficar tranquilo. Fica feliz, dá um sorrisinho, você vai para a estrela. Se você ficar triste, aí vai para o buraco. Onde você quer ir? Aí o português... Imagina você tendo que tomar essa decisão. É engraçado, né? Não deixa de ser. Mas assim que era. E aí, isso tem relatos escritos, tá? Eu não estou inventando, não. Tem um filme chamado Ai, como era gostoso meu francês. Um cara que era um alemão, que foi preso aí pelos índios, e ele foi preparado para ser comido, só que ele conseguiu escapar, a comida fugiu. E aí ele escreveu um livro contando como é o ritual antes de ser comido pelos índios, os antropófagos, né? Bom, enfim. Então, o que acontece? Eu nem sei mais porque eu estou falando isso, eu me perdi um pouco aqui no raciocínio, mas os antepassados, né, na época dos índios, morria e ia para os antepassados. Então, os índios na floresta, quando tomavam o ayahuasca, eles se comunicavam com os antepassados. E os antepassados ajudavam eles na ordem moral, no cuidado das crianças, davam orientações morais e tudo isso. Eram os antepassados que cuidavam realmente da vida da aldeia. Então, o ritual de tomar ayahuasca tinha a ver com se encontrar com os antepassados para receber orientações para continuar a vida do dia a dia. É isso que as pessoas fazem ainda hoje nos centros de ayahuasca. De daime, eles vão, tomam a bebida
para receber orientações de quem? Dos antepassados. Quem? De uma avó, de uma avó, de um santo, de um São Jorge, de um São Pedro, de um São Cosme e Damião, de um São Miguel, da própria Maria, como foi o caso do Irineu. Ele tomou a ayahuasca e viu um antepassado, a Maria. E o que ela fez? Deu orientação. Filho, meus filhinhos estão perdidos. Faz uma comunidade aqui e dá esse remedinho para todo mundo que eu estou pedindo. E aí, ele sabia escrever, compôs muitas músicas, poemas, e se criou uma comunidade em que as pessoas vão tomar ayahuasca para falar com os antepassados. Quais? Jesus, Maria, José, São Cosme, Damião, São Miguel, São Sebastião, e por aí vai, para receber orientações de como conduzir a vida de forma moral, ética, da melhor maneira possível. É uma religião que funciona, ajuda as pessoas e tal, etc. Agora, mais uma vez, para finalizar então a minha fala, tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, tem coisas que são muito perfeitas, tá? Então, o conhecimento védico, ele não exige que esse tratamento intenso com ayahuasca seja utilizado, não é necessário, porque os conhecimentos e os mantras já cumprem essa função, desobstruem os chakras, aliviam a pessoa, relaxam a pessoa fica calma, trata a pessoa e ela pode, assim, seguir sem necessariamente ter que tomar nenhum chá para que essa função se dê. Se a pessoa em si sente que é preciso, que ela precisa de um remédio mais forte, aí ela pode ir a uma farmácia, que é um dos centros de ayahuasca, se submeter aos tratamentos sob cuidados e tomar a medicina, tomar o remédio como um ato sagrado de cura, mas mantendo as duas tradições em separado e não misturando as duas, porque isso atrapalha e perde, dilui e compromete a qualidade das duas tradições, não honra as tradições. Você não honra a tradição dos índios e você não honra a tradição dos Vaishnavas. As tradições têm que ser respeitadas nas suas dimensões, muito embora você pode transitar entre elas, numa fase inicial. Para os devotos, que são considerados superiores, mais evoluídos, mestres dos demais, etc., orienta-se que eles restringam as suas relações de sincretismo, para que eles possam conseguir conduzir os seus aprendizes numa direção única, tá? Mas, assim, do ponto de vista moral, não há nada que desautorize as diferentes práticas para fins espirituais com objetivos benéficos, tá, pessoal? Então, essa aí é a nossa posição em relação a isso daí, muito embora, né, o Vaishnavismo seja muito mais completo, evidentemente, né? Eu não vou entrar nessa questão, nesse mérito, mas o conhecimento védico, ele é de natureza superior, e caso você vá a um planeta celestial, lá eles vão ter, né, um chazinho lá, bem gostoso, muito raro de ser conseguido, que se chama Somarasa. Os semideuses desejam tomar esse chazinho, da mesma forma, que é o chazinho não, que é a bebida no caso, né? Da mesma forma que os nossos queridos bichinhos procuram as plantinhas. Eu acho que nós podemos, inclusive, assistir o vídeo agora, né? Eu vou pausar aqui, não vou abrir espaço para perguntas e bate-papo, porque eu tenho um pessoal aqui está me aguardando para finalizar aqui a aula, mas eu acredito que eu tenha coberto aí, né, assim, essa curiosidade, esse interesse de vocês da parte, né, da nossa posição em relação a isso, né, deixar claro que nós não temos nenhuma restrição no sentido de aversão, né, em relação aos tratamentos com ayahuasca, mas também nós somos amantes dos Vaishnavas, eles são de natureza superior, no sentido como mestres, orientadores, conhecedores da mente, da criação, então eles devem ser respeitados na dinâmica deles, e assim nós o fazemos, tá bem? Muito bem, então vamos encerrar aqui. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, Maha Mantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Eu não lhe vi.